O lucro do Bradesco disparou 39%, somando mais de 5,9 bilhões de reais apenas no primeiro trimestre do ano de 2025. E o que disparou também foram as ações na Bolsa de Valores, que no dia seguinte aos resultados, as ações valorizaram mais de 15,5%. Além disso, o Bradesco já é considerado o banco com maior dividend yield da B3, confirmando as projeções do ativo virtual. Mas afinal, os resultados foram bons ou foram ruins? E quanto isso realmente deve impactar nos pagamentos de dividendos? Olá, amigos do ativo virtual. Aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual, onde a gente faz o raio-x das empresas. Nesse caso, vamos analisar os últimos resultados do Bradesco, ou seja, do primeiro trimestre deste ano, de 2025, avaliando se a situação do Bradesco está melhor ou pior em relação aos períodos anteriores, trazendo notícias e fatos relevantes, qual a recomendação do mercado, se é para comprar ou vender, e se realmente os dividendos do Bradesco serão maiores. Além, é claro, de avaliar se é o momento favorável para investir nas ações BBDC4, de acordo com a análise técnica, sempre confrontando as recomendações do mercado com a análise fundamentalista e também a política de pagamento de dividendos, e eu vou trazer as projeções e o preço teto do ativo virtual, além de tentar responder a pergunta que sempre me fazem nos comentários: é melhor investir nas ações ordinárias BBDC3 ou nas ações preferenciais BBDC4? E justamente por trazer todo esse conteúdo resumido aqui para você logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, e é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda o ativo virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E é claro, pessoal, eu vou começar esse vídeo justamente da parte mais importante, que é compreendendo os resultados do primeiro trimestre do ano de 2025. Sem isso, fica impossível que a nossa comunidade tire as próprias conclusões, compreendendo de fato o que está acontecendo com as ações do Banco Bradesco, a própria empresa e o futuro dele também. E é por isso que é importante sempre ter em mente que o Bradesco ele foi fundado no ano de 1943 e hoje já figura entre os maiores bancos do varejo aqui no Brasil. Inicialmente, era focado somente no varejo, porém, hoje em dia, ele atua em todas as áreas financeiras, com uma presença muito forte no crédito consignado e também no financiamento imobiliário, além de possuir uma boa relevância na área de seguros. E para se ter uma ideia, o lucro do Bradesco no ano de 2012 foi de 11,5 bilhões de reais e agora no ano de 2024 de 19,5 bilhões, ou seja, um crescimento médio de 4,5% ao ano, bastante afetado pelo período pós-2021, quando o banco passou por problemas de inadimplência fortíssimos, que foi fruto de uma concessão de crédito para clientes que tiveram problemas para pagar as suas dívidas, principalmente americanas, como sabemos. Mas, se observarmos o período de 2012 a 2018, foi um cenário de normalidade para as operações, o crescimento do lucro teria sido de 11% ao ano, apenas para compreender o tamanho do problema que a Americanas criou para o Santander e também para o Bradesco. Como podemos observar, aqui o lucro líquido recorrente do banco, apenas no primeiro trimestre do ano de 2025, foi de 5,86 bilhões de reais, representando uma alta de 8,6% na comparação com o trimestre imediatamente anterior, mostrando uma tendência que o banco está assumindo, ou seja, ele está realmente melhorando trimestre após trimestre, como podemos ver na comparação com o quarto trimestre do ano de 2024. Já na comparação ano contra ano, aí nem se fala, 39,3%, porque o banco veio de um primeiro trimestre do ano de 2024 realmente muito fraco. Algo que chamou muita atenção do mercado foi o ROAE de 14,4%. E para quem ainda não conhece essa sigla aqui, ou seja, é um indicador, se trata de um indicador, ele é o retorno sobre o patrimônio líquido médio, que mede a rentabilidade de uma empresa utilizando como base o patrimônio líquido médio durante um determinado período, geralmente um ano fiscal. E a importância dele? Bem, o ROAE acaba sendo um indicador muito útil para quem quer comparar o desempenho de diferentes empresas ou até mesmo da mesma empresa ao longo do tempo, porque ele considera a média do patrimônio líquido durante o período, o que pode ser mais representativo do que o patrimônio líquido final. Em outras palavras, é quão bem o banco está utilizando o nosso dinheiro como acionista do banco, sendo que o ROAE estava bem menor, ou seja, teve um crescimento como vamos ver em breve. Então, de fato, temos rentabilidade crescente conforme o plano estratégico do banco, o desempenho das receitas é a principal razão para a melhoria da rentabilidade, despesas em linha com o esperado, também vamos ver o detalhe analítico aqui, a inadimplência segue controlada, mesmo para pessoa física e micro e pequenas empresas, que também já foi um calo para o banco, os seguros com forte melhora operacional e ROAE de 22,4% aqui para o setor de seguros. O uso intensivo de tecnologia para tornar a operação do banco cada vez mais eficiente. E dizer que ela está eficiente significa menos custos, maior atendimento ao cliente e mais satisfação também. E com receitas totais batendo os 32,3 bilhões de reais apenas no primeiro trimestre, temos aqui que o Bradesco teve uma receita total, nesse período, 1,5% a menos na comparação com o quarto trimestre do ano de 2024, mas uma alta
alta significativa de 15,3% na comparação ano contra ano. Então, podemos sim entender que teve um problema com as receitas totais do banco, ou apenas sazonalidades. O banco não entrou nos detalhes aqui, mas podemos inferir. Tivemos aqui uma variação negativa de seguros, previdência e capitalização, com uma queda de 4,1%. Então já temos aqui uma visão do que aconteceu com o banco para trazer esse resultado menor de receitas no primeiro trimestre do ano de 2025 na comparação com o quarto trimestre. Mas, para ser justo a respeito da sazonalidade do banco, afinal de contas, é óbvio que a movimentação financeira entre bancos, e não apenas falando aqui de Bradesco, em janeiro, fevereiro e março, contra outubro, novembro e dezembro, é óbvio que vai ser muito diferente. A receita de prestação de serviços também caiu 4,8%, mas grande alta de 10,2% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Aliás, 32,7% de crescimento na comparação anual, também aqui para seguros, previdência e capitalização, confirmando essa visão de que a sazonalidade provavelmente é que trouxe esse impacto ligeiramente menor. A margem financeira total cresceu de maneira significativa, 1,4% na comparação com o quarto trimestre do ano passado e 13,7% na comparação com o primeiro trimestre do ano de 2024. Mas esse resultado aqui foi o que derrubou ligeiramente o acumulado anual, que até o quarto trimestre estava em 32,8 bilhões e agora 32,3 bilhões no primeiro trimestre do ano de 2025. E mesmo com todos os controles de crédito das novas safras do Banco Bradesco, ainda assim ele conseguiu crescer a carteira de crédito expandida dele. Notem só, muito relevante, alcançou a marca de R$1 trilhão. Marca essa que estava reservada até então apenas para o Banco Itaú, que é o primeiro lugar, e depois para o Banco do Brasil, que também teve uma grande comemoração do mercado com forte valorização das ações quando o banco atingiu R$1 trilhão na carteira de crédito expandida do Banco do Brasil. E agora estamos vendo isso também aqui para o Bradesco, alcançando os 2,4% de crescimento na comparação trimestre contra trimestre e 12,9% na comparação anual. Pessoas físicas continua decolando, afinal de contas é o varejo, chegando a um crescimento de 16,2%. Micro, pequenas e médias empresas também tiveram um crescimento, embora mais modesto, mais significativo, de 28% para 29,6%. Apenas grandes empresas que o banco continua fazendo um grande filtro. Afinal de contas, o problema com Americanas ainda está trazendo problemas para o banco, mas teve um crescimento anual de 1,2%, fechado agora em março de 2025. Já na margem financeira total, o banco alcançou os 17,2 bilhões de reais, alta de 1,4% no trimestral e 13,7% no anual. Mas notem, as despesas com as provisões de crédito de liquidação duvidosa, os PDDs também, provisão de devedores duvidosos, expandida, teve um aumento de 2,4% na comparação trimestre contra trimestre, mais uma queda de 2,2% na comparação ano contra ano. Pessoal, é importante que isso aqui caia e o banco realmente administre esses atuais 7,6 bilhões de reais, porque isso é literalmente uma despesa com os maus pagadores. Então, cliente que realmente pega o dinheiro e por qualquer razão não consegue pagar. O banco deve fugir desses clientes e é por isso que existe a análise de crédito. Caso contrário, o banco que precisa pagar esses valores aqui. Ainda assim, essas despesas com os PDDs vieram caindo do primeiro trimestre do ano de 2024 e entraram até os 3 bilhões de reais no terceiro trimestre do ano de 2024 e ficaram em estagnação até agora, o primeiro trimestre do ano de 2025. Mas são esses indicadores aqui, este gráfico, na verdade, é que vai contar toda a verdade pra gente se realmente a qualidade da carteira de crédito do Banco Bradesco está boa ou não está. Afinal, se observarmos a carteira de crédito em atraso acima de 90 dias, porque é um consenso do mercado que após esse período aqui, o banco não vai receber o dinheiro, pelo menos não vai vir fácil. Geralmente envolve até mesmo escritórios de cobranças ou os bancos vendem os créditos e tem que assumir parte do prejuízo mesmo, porque não vai receber o valor todo. E pelo menos nesse quesito, também temos uma trajetória interessante. Começou em março de 2024 com 5%, pelo menos observando o total, caiu para 4,3% em junho, depois 4,2% em setembro de 2024, caiu para 4% em dezembro, mas a verdade é que as consequências desse mês aqui, que tem muitos eventos festivos e que acabam empurrando o mercado para terem mais transações bancárias. E este, é claro, acaba sendo sentido no primeiro trimestre de cada ano. Em março de 2025, fechou em 4,1%, aumentando 0,1 ponto percentual. E onde pode estar o maior problema? Bem, temos estagnação para pessoas físicas, até queda para micro, pequenas e médias empresas, mas são as grandes empresas quem
diria que estão trazendo aqui uma certa dor de cabeça ainda para o Banco Bradesco. Saiu de 0,1% para 0,3%. E é claro, o banco está fazendo seu dever de casa, reestruturando sua carteira, como ele está chamando de ativo problemático estágio 3 e as operações curadas, ou seja, a melhoria realmente da carteira de crédito do banco, onde vemos que os ativos problemáticos, como ele chamou, estão caindo trimestre após trimestre. Receitas de prestação de serviços, sim, também crescendo no anual, 10,2%, mas queda no trimestral, 4,8%, acumulando aqui 9,8 bilhões de reais. As despesas operacionais bateram 15 bilhões de reais no primeiro trimestre, queda de 8,6%, um excelente sinal de tendência, inclusive, mas alta de 12,3% na comparação ano contra ano. Com a eficiência operacional trimestral batendo os 49,7%. É claro, a eficiência operacional é um indicador que costuma enganar os menos experientes. Afinal de contas, é uma métrica que mede como uma empresa utiliza seus recursos operacionais para gerar receita. E esse cálculo acaba dividindo as despesas operacionais pela receita total. Então, se as receitas diminuem e as despesas aumentam, consequentemente, vamos ver esse número aqui mais elevado. E é exatamente nesse quesito que eu explico que os mais inexperientes acabam sendo pegos de surpresa por acreditar que um número alto no IOE trimestral significa algo bom. Não, pessoal, é o contrário. Quanto menor, melhor para esse indicador aqui. Afinal, de um lado temos as despesas e do outro as receitas. Seguros, previdência e capitalização impressionando o mercado com um crescimento de 25,3% na comparação ano contra ano, mas teve uma ligeira queda aqui de 3,6% na comparação trimestral. Esse resultado impulsionou o ROAE para 22,4%, como vimos nos destaques, com uma alta de 2,6 pontos percentuais, isso na comparação anual. Provisões técnicas também subindo, 2,6% no trimestral e 11,2% no ano contra ano. E é claro, aquela parte que todo mundo quer saber. Afinal, o Bradesco está pagando bons dividendos ou não está? Bem, podemos ver esse aumento gradual do pagamento dos dividendos. É claro, houve aqui uma pequena rateada entre 2023 e 2024, uma diferença muito pequena, mas houve. Muito explicado também pelos vídeos que eu trouxe do Fique Preparado, todos os trimestres do ano de 2024, e agora em 2025 já começou entregando 3,2 bilhões de reais em dividendos e JCP. Isso com o indicador, ou seja, o índice de Basileia, crescente também, chegando aos 13%. Lembrando que o índice de Basileia, que teve esse aumento de 0,6 ponto percentual, é aquele relacionado à solvência do banco, ou seja, quanto ele consegue pagar aos seus clientes em uma hipotética retirada em massa. Ok, e onde o banco quer chegar no ano de 2025? Para isso, vamos consultar aqui o Guidance, que é basicamente a meta do banco para ele mesmo para o ano de 2025. Nesse sentido, já temos aqui o Guidance trazido pelo banco no início do ano, que eu compartilhei aqui na nossa comunidade também, onde a carteira de crédito expandida deve crescer entre 4% e 8%, mas o realizado foi impressionante, um crescimento de 12,9%, muito acima do Guidance. E lembrando, o banco está fazendo um belo dever de casa, melhorando a carteira de crédito, ou seja, a qualidade desse crédito aqui está ficando melhor a cada trimestre e controlando os PDDs. Margem financeira líquida deve ficar entre 37 e 41 bilhões de reais e já foi apurado 9,6 bilhões. Ou seja, se fizermos aqui apenas uma conta de padeiro, multiplicar isso aqui por 4, em outras palavras, 9,6 vezes 4, o banco, hipoteticamente, apenas com essa conta aqui, já mostraria que ele vai ficar dentro do guidance dele. É claro que essa conta não é simples assim. Quando a gente faz valuation de uma empresa, ele é muito mais complexo do que isso, não tem nem comparação. Mas eu fiz essa conta básica apenas para mostrar que uma simples multiplicação por 4 trimestres no ano já traria o banco para dentro do guidance dele. Receitas de prestação de serviços, esperado entre 4% e 8% no ano, e ele já trouxe 10,2%, mas precisa manter, hein? Despesas operacionais entre 5% e 9%, e aqui tem um ponto de atenção, 12,3%. De acordo com o banco, seria 8,8%, ou seja, dentro do guidance, por muito pouco, se fosse desconsiderado a Cielo e a Elopar. Já o resultado das operações de seguros, previdência e capitalização deve ficar entre 6% e 10%, mas o banco surpreendeu novamente, 32,7%. E tudo isso fez com que as ações do Banco Bradesco simplesmente decolassem na Bolsa de Valores. Na verdade, podemos dizer que ele, inclusive, liderou o volume no dia seguinte da apresentação dos resultados, batendo 3,28 bilhões de reais, sendo o ativo mais negociado da B3 nesse dia aqui, e uma alta impressionante de 15,64%. Já imaginou conseguir fazer 15,64% em apenas um dia? Pois é, o Bradesco ofereceu isso. E não foi por falta de aviso não. Eu trouxe, há pouco menos de 2 semanas atrás, esse vídeo aqui para alertar a nossa comunidade se as ações do Banco Bradesco realmente estavam de graça. Como subiu mais de 15,5%, acho que a resposta ficou clara, não ficou? E ter essas oportunidades e informação certa para usar a carta certa também, escondida na manga, é um dos benefícios para quem acompanha o ativo virtual. E é claro que você pode ajudar o canal
canal, dando um like nesse vídeo e se inscrevendo também, deixando um comentário, nem que seja um bom dia, para ajudar no engajamento do vídeo. E pessoal, uma excelente notícia, afinal de contas, o ativo virtual acabou de ser selecionado pelo IBEST 2025 na categoria Canal de Investimentos. E é com grande alegria que eu compartilho com a nossa comunidade do ativo virtual que estamos oficialmente concorrendo na primeira fase dessa premiação, que vai definir os top 20 no Brasil na categoria de investimentos. E não precisa nem dizer que o seu voto é importantíssimo, não é mesmo? Já posso contar com ele? Mas se observarmos aqui as ações BBDC4 no momento que eu estou gravando o vídeo, nessa cotação dos R$15,09, quem diria, realmente tenho que dar os parabéns para quem se dedicou verdadeiramente, assistiu aqui os vídeos do ativo virtual, fez suas análises separadas, estudou e então aproveitou toda essa alta impressionante do Bradesco. E pensar que em um dos últimos vídeos que eu trouxe a respeito do Bradesco, teve gente que falou que não ia investir no banco porque ele provavelmente iria falir, ou então que o banco não pagava dividendos. Pois é, parece que esse vídeo agora está vindo para mostrar para essas pessoas que elas realmente precisavam estudar. Atualmente, valorizando 17,26% nos últimos 12 meses, PL de 8,53%, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente, quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E para não ser um número solto, lá nos Estados Unidos, o benchmark de mercado, que serve como uma linha de base, é de 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Exatamente o que o Bradesco oferece para os seus acionistas. Aqui no Brasil, os mais conservadores buscam PLs entre 10 vezes e 12 vezes. De uma maneira ou de outra, o Banco Bradesco está com um PL muito mais descontado. E é claro, se comparar com outros bons bancos que temos aqui no Brasil, o Bradesco não é o mais barato em relação à sua capacidade de geração de lucros. Mas como eu vim falando desde o final do ano de 2023 para cá sobre o Bradesco e também sobre o Santander, eles são bancos que estão melhorando sua carteira de crédito depois do mega calote que aconteceu no mercado. E é óbvio, para quem está investindo para o longo prazo e precisa entender o que é investir para o longo prazo, é só uma questão de aguardar. O banco está fazendo o dever de casa dele, um bom dever de casa, bem gerido, e os resultados estão vindo. Agora temos o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, não deixando dúvidas, o banco está 6% mais barato que ele vale no papel, ou seja, descontado em relação ao PL, descontado em relação ao PVP, e ainda por cima entregando dividend yield de 2 dígitos, de 10,33%, mesmo com essa valorização. E por que eu digo mesmo com essa valorização? Sempre repito aqui no canal, porque o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. Então, se as cotações valorizam mais de 17%, é claro que o resultado dessa divisão vai ser um percentual menor. Em outras palavras, quem comprou realmente nos momentos de oportunidade que trouxemos aqui no canal, com certeza tem um dividend yield on cost muito maior do que 10,33%. E se observarmos as ações BBDC4 aqui no semanal, ou seja, cada vela dessa, também conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na bolsa de valores. E por que a gente olha o semanal, pessoal? Porque o semanal, ele corresponde ao médio prazo, ajuda muito quem investe para o longo prazo, como eu sempre falo nos vídeos aqui do Ativo Virtual. Lembrando que aqui no Ativo Virtual, você sempre leva análise técnica e análise fundamentalista, tudo em um vídeo só. E como eu já havia trazido todas essas marcações de suporte e resistência de preços para a nossa comunidade, lembrando que você pode ter isso automaticamente, boa parte das marcações que eu faço aqui, através do script exclusivo do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal, que é o indicador da VWAP, e nele podemos ver as marcações. Fica mais fácil de investir dessa maneira e tomar melhores decisões também. Como já está tudo marcado, vou facilitar nossa visualização aqui e podemos ver claramente o que veio acontecendo. Temos aqui toda essa valorização das ações do Banco Bradesco. Se pegarmos desde o último fundo até a máxima desse movimento, a valorização foi impressionante, de 38,64%. Nada mal para quem vinha observando as regiões de suporte de preços que eu trouxe aqui no Ativo Virtual por muitas semanas. Esse gráfico mesmo tem dados desde 2023, onde o investidor conseguia aumentar suas posições em momentos estratégicos ou até mesmo fazer um dinheiro nessas altas com várias oscilações do mercado, inclusive fazer dividendos sintéticos, que eu já vou falar mais sobre isso. Mas o fato é que agora temos as ações do Bradesco resistindo aqui nessa linha de resistência de preços dos R$15,25, tornando esse movimento de alta um pouco menos provável depois dessa fortíssima valorização dessa semana. E é certo que isso vai acontecer, ou seja, as cotações vão regredir? Não, claro que não. Afinal de contas, pessoal, isso aqui é renda variável, e a renda variável não entrega garantias de rentabilidade positiva. É como eu sempre falo, se a gente tiver certeza do movimento, poderíamos apostar contra ou a favor a ele. Mas nesse caso aqui, não tem razão para dizer que haverá reversão
confirmação de tendência de alta como estamos vendo nesse momento. As ações caíram forte até perder o suporte anterior, ameaçaram fazer uma correção, depois confirmou um pivô de alta e chegou até mesmo superar a máxima desse movimento maior aqui, dos R$ 15,23, porque no dia pós-resultados, as cotações chegaram aos R$ 15,29. Então sim, existe a possibilidade das ações chegarem aos R$ 16,37, mas eu diria para nossa comunidade ficar atenta, afinal de contas pode ter aqui um esgotamento desse movimento de alta. Mas, de novo, o movimento continua de alta até que a gente enxergue via semanal um topo nesse movimento. Então, fica ligado no Ativo Virtual, que constantemente eu estou trazendo análises para a nossa comunidade. Ok, e qual ação comprar nesse momento? As ações ordinárias BBDC3 ou as ações preferenciais BBDC4? E aqui já vai um alerta logo de cara. Temos aqui as ações ordinárias que entregam um tag along de 100% e as ações preferenciais que entregam um tag along de 80%. Então, se você faz muita questão do tag along, mesmo que seja o Bradesco, então a sua ação são as ações ordinárias. Porém, as ações BBDC4 têm muito mais liquidez na bolsa de valores, praticamente 5 vezes as ações BBDC3, que tem cerca de 80 milhões de reais sendo negociados diariamente. Já a BBDC4, 500 milhões de reais sendo negociados diariamente. Embora vimos aqui BBDC4 negociando 3,28 bilhões de reais apenas nesse dia. E BBDC3 negociando 431 milhões de reais. Claro, foi um dia atípico, de muita movimentação, muita oscilação, mas fica claro aqui a diferença de liquidez entre a ação BBDC3 e BBDC4. Mas, um fato, para o pequeno investidor não faz diferença essa liquidez. Só vai fazer diferença se você for um investidor um pouco mais avançado, para o aluguel de ações, operar a termo ou fazer dividendos sintéticos. Sendo que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, nós estamos comemorando constantemente. Notem que recentemente tivemos uma comemoração para as ações BBDC4, alcançando a rentabilidade esperada. Na verdade, com muita segurança e ainda por cima recebendo um prêmio entre 20 e 22 centavos por ação BBDC4. Mas também teve do Banco Itaú, com o Itub4 recebendo entre 40 centavos e 45 centavos por ação. E a boa notícia é que você pode fazer isso todos os meses ou até mesmo em periodicidade menor. Depende da sua dedicação e compreensão aqui do dividendo sintético. E aqui no grupo VIP de ações, nós estamos comemorando o tempo todo. Vejam só, pessoal, esse estudo publicado sobre a Copel, onde as ações chegaram aos R$ 11,82 na data de gravação desse vídeo, é claro, mas assim conseguimos um resultado de 44% nessa operação aqui. E é claro, você não precisa vender as ações, mas caso seja sua vontade, fazer um swing trade e conseguir colocar 44% de valorização, ou seja, aumento do seu patrimônio no bolso, então está aqui uma opção também. Se não, melhora apenas o seu dividend yield on cost, porque você comprou em um bom momento no mercado. E não para por aí não. Temos também o Bradesco, que recentemente saltou sua cotação, chegando aos R$ 15,02 no dia 8 de maio de 2025 e alcançamos uma valorização de 27,87%. Além da Embraer, que batemos 12,84% e muitas outras opções aqui no grupo VIP. Porque ainda estudamos BDRs, trazemos projeções e preço-teto de diversos ativos, além de vários estudos a respeito de ETFs. Tudo para você dolarizar sua carteira e receber dividendos em dólares também. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na bolsa de valores, que é o que fazemos diariamente. Então, se você me perguntasse, mas Alex, qual ação você compraria nesse momento? Bem, eu compraria as ações BBDC4, afinal de contas, eu faço muito dividendo sintético, recebo muito mais pagamento de dividendos do que o Bradesco consegue me oferecer. Agora, se você não faz a mesma coisa que eu, ou seja, não conhece as técnicas certas para fazer dividendo sintético com segurança, então BBDC3 é a sua ação, caso você já tenha feito a sua diligência, os seus estudos a respeito do banco e sabe que ele é um bom banco para se investir. Se você tomou essa decisão, BBDC3 acaba sendo a ação mais descontada de acordo com os indicadores e também que paga mais dividend yield, 10,43% nesse momento. Então vamos agora às projeções e o preço teto do ativo virtual. Então, lucro projetado, mantenho aqui 20,4 bilhões de reais, com payout de 60% como esperado. Se o banco realmente alcançar esses dois indicadores, então vamos ter um DPA, ou seja, um dividendo por ação de pouco mais de R$ 1,38 por ação BBDC4. Indo para nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, vamos ter um preço teto de R$ 34,65, 6%, R$ 23,10, 8%, R$ 17,33 e 10%, R$ 13,86. Isso porque esse DPA de R$ 1,38 vai gerar uma rentabilidade
rentabilidade de 9,20%, com uma margem de segurança de 8% de 14,90%. Lembrando que a margem de segurança é a mera divisão do preço teto de 8% pelas cotações atuais. Nesse caso, nesse vídeo aqui, estou utilizando as cotações dos R$ 15,08. E pensar que recentemente eu havia trazido com as cotações de R$ 11,99. Quem acompanha o ativo virtual teve essa oportunidade de ter um dividend yield, um cost muito mais interessante, como eu estou mostrando nesse slide aqui, que chegou a 11,57%, com a margem de segurança de 44,5%. Ok, qual a avaliação do mercado? Bem, de acordo com a BB Investimentos, que já considerou o primeiro trimestre do ano de 2025 do Bradesco como positivo, um destaque principalmente pela margem financeira com clientes, como vimos, e também a qualidade do seu crédito, que veio melhorando. Isso fez ela elevar a recomendação das ações BBDC4 para compra. Observem como o movimento dessas casas de análise são tão lentos. Depois que a ação valorizou quase 16%, aí elas trocam. Olha, agora vamos comprar as ações. Recomendo que vocês comprem. É por isso que as análises aqui do ativo virtual, elas são preditivas, antes que aconteça o evento. Porque depois que acontece, não adianta mais estimar a compra, porque a ação já se movimentou muito forte e o risco para o investidor ficou maior. Ainda assim, ela manteve um preço-alvo de R$ 16,50, o que pode trazer uma alta potencial ainda de 26,50%, isso na avaliação da BB Investimentos. Já na avaliação da Genial, eles também recomendam compra das ações BBDC4, com preço-alvo em R$ 16,70 e uma alta potencial de 10,74%. Mas vá deixando nos comentários abaixo o que vocês acham e esperam também do Banco Bradesco, e desde já agradeço o like também por compartilhar os vídeos aqui do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.